Olá, tudo bem? Eu gostaria hoje de aprofundar com vocês um pouco o significado de mistagogia. A mistagogia, ela pretende trabalhar os temas liminares, conteúdos que não são trabalhados normalmente por outras disciplinas. Apesar de que, dependendo da prática e do objetivo do professor, é possível trabalhar também temas liminares nas disciplinas comuns, como, por exemplo, eu escrevi no início dos anos 2000 uma coleção de livros didáticos de história, naquela época da quinta à oitava série. E escrevi um capítulo sobre a morte. O título do capítulo era A Vida como Preparação para a Morte. Foi exatamente o capítulo sobre os egípcios, sobre a civilização egípcia. Pois bem, a mistagogia, então, é uma prática didática, onde o professor trabalha temas liminares. Este semestre, por exemplo, na disciplina que eu ministrei, eu apresentei para os alunos a necessidade de criarmos um curso de preparação para a morte. Eu chamei de CAPM, Curso Avançado de Preparação para a Morte. O interessante é que um aluno resolveu arguir e perguntar qual seria o currículo deste curso. Ele também perguntou como seria a disciplina prática, o estágio desse curso. Pois bem, aí esta observação do aluno me fez procurar o que já havia sido feito em relação a isto. E o interessante é que eu encontrei que no século XVIII, Santo Ligório, um santo italiano, Santo Afonso de Ligório, escreveu um livro, Preparação para a Morte, considerações sobre as verdades eternas. Ou seja, não existe nada de novo, né? Pois bem, Santo Afonso de Ligório, no século XVIII, escreveu o livro Preparação para a Morte, obviamente da perspectiva cristã. Dentro da própria história, é possível você encontrar o tema trabalhado de forma acadêmica. Philippe Ariès, historiador francês, escreveu um livro, uma obra que é célebre, né? História da Morte no Ocidente. Ele pesquisou e tomou como fonte principal de seu trabalho os escritos nas lápides dos túmulos. No Brasil, nós temos o trabalho de um historiador baiano, professor da UFBA, professor João José Reis, que escreveu o livro A Morte é uma Festa. Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. Foi exatamente uma revolta popular chamada da Cemiterada, quando se tiraram os enterramentos das igrejas e estava se construindo o primeiro cemitério, o chamado Campo Santo, em Salvador. As pessoas se revoltaram contra as novas práticas sanitárias e destruíram o cemitério. E em torno deste evento, deste episódio, João José Reis, historiador famoso, construiu toda um escrito, né, Atitudes diante da morte no Brasil, em meados do século XIX. A cemiterada aconteceu em 1836, quando o cemitério do Campo Santo, em Salvador, foi destruído. Então é uma obra densa deste historiador baiano. O desafio do aluno me ajudou a trabalhar com eles quais seriam então os conteúdos deste curso avançado de preparação para a morte e também como seria a disciplina prática, o estágio. Obviamente que algumas sugestões surgiram e houve um debate muito interessante em sala de aula. Eu sugeri uma disciplina inicial, a disciplina de parapsicologia, onde se estudaria
por exemplo, as chamadas experiências de quase morte. São relatos espetaculares que existem de pessoas que, dadas inicialmente como mortas, conseguiram voltar à vida e relataram experiências magníficas. Sugeri também estudar o trabalho do Dr. Jim Tucker, que é um professor da Universidade de Virgínia, que há muitos anos desenvolve uma pesquisa com crianças que têm memórias de vidas passadas. É uma pesquisa consolidada e ele já escreveu até livro, né? Com estes relatos. Ele escuta os relatos das crianças e pesquisa nos arquivos, nos jornais, nos acervos históricos, procurando confirmar o relato da criança de personagens que elas teriam vivido, teriam sido outras vidas anteriormente, e tem constatado muitos casos interessantes. Pois bem, eu tenho dito que, de um modo geral, as religiões ocidentais, elas não preparam para a morte. As chamadas religiões patriarcais, baseadas, sobretudo, no princípio da transcendência, elas não preparam para a morte. E, em termos de prática, eu sugeri para o aluno que poderia se fazer experiências de visitas a cemitérios, justamente onde poderia se também, seguindo o costume de Felipe Arries, analisar as lápides, né, os escritos nas lápides, né, analisar as imagens nos cemitérios. Porém, sobretudo eu sugeri para os alunos que somente através do misticismo, somente através da experiência mística é possível efetivamente a pessoa desenvolver um curso de preparação para a morte. Este curso que eu sugeri para os alunos era um curso dividido em 6 grandes unidades, 6 grandes módulos, cada módulo contendo um tempo, né, sendo desenvolvido num período de 5 anos, ou seja, um curso onde efetivamente levar-se-ia toda uma vida de preparação para a morte. Porém, no meu entendimento, numa perspectiva mistagógica de orientação nos grandes temas liminares, só é possível a devida preparação para a morte numa perspectiva mística. A perspectiva cabalista da morte eu pretendo apresentar para vocês posteriormente. Para terminar, eu gostaria de solicitar a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e curtam este vídeo, para que estes temas diferentes, estes temas liminares, esta mistagogia possa ser difundida e divulgada para outras pessoas. Até a próxima!